A nossa conversa agora é sobre o guia de serviços ofertado pelo governo de Alagoas, que vai facilitar em muito a sua vida. Imaginar que num tempo atrás nós tínhamos, se você quisesse uma carteira de identidade, você ia para aquela fila que tem ali no Instituto de Identificação, que existia no Instituto de Identificação no centro de Maceió. Se você quisesse tirar uma carteira de habilitação, a CNH, você ia ter lá para o Pontal da Barra e tirar sua CNH em muitas idas lá ao Detran naquela oportunidade. Depois, as próprias instituições criaram sites próprios, tentando facilitar alguns serviços. Alguns desses serviços foram compilados num único lugar, mas ainda com a exigência de presença física, que são as centrais já de atendimento, onde você hoje consegue até tirar título eleitoral, passaporte, enfim. Mas agora nós temos um ambiente virtual que pode fazer com que as pessoas tenham a satisfação da sua necessidade sem necessariamente ter que se deslocar para qualquer lugar. Nós estamos com o superintendente de produção da informação e do conhecimento do órgão, lá da Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Tiago Ávila. É um prazer recebê-lo aqui para que a gente possa conversar sobre um produto que todo alagoano vai usar. Em algum momento ele vai usar. Um bom dia. Exatamente, Elias. Bom dia, alagoanos. Bom dia, Elias. Mais uma vez a satisfação estar aqui na CBN, falando agora de uma outra pauta. A gente fala muito de economia aqui com você, agora falando de algo que interessa a todo cidadão, que é exatamente a melhoria da oferta de serviços públicos à sociedade. Ou seja, o guia de serviço, como você bem pontuou, ele é um passo importante que o Estado concede em direção a simplificar e facilitar a vida do cidadão. Ou seja, é uma plataforma online disponível na web no endereço www.serviços.al.gov.br, onde, neste momento, o cidadão ele vai encontrar o quê? Quais são os serviços que o governo oferta? E nós começamos com serviços de 10 órgãos, aproximadamente 150 serviços. O que é aquele serviço? Qual é o passo a passo para aquele serviço ele ser executado? Qual a documentação necessária para, por exemplo, você fazer uma transferência de um carro? Para você, por exemplo, resolver uma pendência tributária na Secretaria da Fazenda? Para você fazer uma religação de água na Casal? E onde você tem que ir para resolver isso? Quando o serviço for presencial. Se o serviço for possível ser resolvido já online, o guia de serviços ele vai encaminhar o cidadão, o usuário, para aquele respectivo site onde ele vai conseguir fazer o serviço online. Ou seja, é uma plataforma que ele tem esse foco de simplificar a vida do cidadão, e eu diria que é o primeiro grande passo, apesar de todos esses outros passos que você acabou de mencionar na introdução da entrevista, Elias, é o primeiro grande passo para que a gente possa sim ter o Estado mais digital, o Estado em todo lugar, ou, por exemplo, ao alcance do cidadão no seu smartphone, já pensando aqui numa visão de curto e médio prazo. Ou seja, nós vamos ter isso por meio de aplicativos. Está na programação. A gente já está até adiantando aqui. Exato. De que isso não tem para onde correr. Isso é fatal. Não tem para onde correr, Elias. Hoje, o guia ele está numa plataforma web, ele é acessível por dispositivos móveis, por tablets e smartphones, mas através de uma plataforma web. O desenvolvimento de aplicativo, o aplicativo específico do guia será desenvolvido ao longo da sua programação, mas é importante destacar que o guia também vai direcionar o cidadão já aos vários aplicativos que hoje já existem no governo do Estado, a exemplo do aplicativo da Central Já, o aplicativo do Instituto do Meio Ambiente, dentre outros. Ou seja, reaproveitar o que já existe com foco na facilidade da vida do cidadão e no passo posterior, sempre buscar a integração, a consolidação e a simplificação da vida do cidadão. Fica aqui imaginando, você está no período de confirmar a matrícula escolar e na condição, imaginando aí uma situação hipotética de servidor público, você precisa de um contra-cheque. Antes, você teria que se deslocar à Secretaria de Gestão de Pessoas do próprio Estado, que ficava ali próximo à Praça Deodoro, presencialmente, e esperar um bocado até que você faça isso. Hoje não.
Hoje, de qualquer lugar, você pode acessar e fazer a busca e ter a impressão desse documento, que é seu, é pessoal, de qualquer lugar. Isso é fantástico. E resolver uma situação que você precisaria documentar, precisar. Exatamente, Elias. Especificamente o exemplo que você deu da emissão do contra-cheque, a emissão do contra-cheque, a emissão do pré-contra-cheque, aquela prévia do contra-cheque, a ficha financeira, por exemplo, agora a partir de março, todo mundo vai ter, boa parte da população tem que fazer declaração de imposto de renda. Então o informe de rendimento já vai estar também na plataforma. Hoje já está. Isso. Hoje tudo isso já está no portal do servidor, e o guia de serviços ele explica de forma bem didática como o cidadão ele pode ter acesso a esse serviço, a essa informação, Elias. Então vamos imaginar aqui, o Tiago, serviços que são comuns a todas as pessoas, independentemente dela ser ou não servidor público. Carteira de identidade. Estou tirando a primeira via da minha carteira de identidade. Isso é possível? Sim. O que é que acontecia até então, né? Inclusive nós tínhamos até reuniões com o Instituto de Identificação a respeito. As informações sobre esse procedimento elas não estavam muito claras na internet. Você tinha, por exemplo, uma mistura do procedimento para tirar a primeira via da identidade com a segunda via. São procedimentos parecidos, porém diferentes. Existe uma inovação que o Instituto de Identificação está implantando, que é o agendamento desse serviço, mas esse recurso do agendamento ele não estava de forma muito clara para o cidadão no mesmo lugar. O guia de serviços ele vai primeiramente demonstrar clareza. Cidadão, para tirar a primeira via de identidade, esse é o passo a passo. Você vai procurar local ABC, tipo a sede do Instituto, a central já A, a central já B, e nesse caso o custo é esse. Então, quando houver. Aquilo que o portal, aquilo que o guia não consegue resolver ele mesmo, no todo, sim, ele dá todo o encaminhamento, o passo a passo do que você tem que fazer. Por exemplo, a primeira via da identificação civil, no caso o RG aí. Isso. O que é isso? O que é essa identificação? Quem pode realizar? Isso. Quais as etapas para a realização desse serviço? A tiragem dos documentos, informações adicionais, se você é solteiro, é certidão de nascimento, se você é casado, é certidão de casamento. Isso. Um pouco mais adiante você vai saber onde é que esse serviço é realizado. Olha, e de acordo com o local de serviço que é realizado, você pode buscar aquele que é mais próximo da sua casa. Exatamente, Elias, que esse é um grande problema hoje que o cidadão ele encontra. Ele até tem noção que o serviço existe, só que ele não sabe onde encontrar. Eu vou lhe dar uma experiência prática. Eu estava indo almoçar ali na rua Cincinato Pinto, coincidentemente próximo do Instituto de Identificação, e foi abordado por uma jovem moradora de Murici. Essa jovem me viu identificado como servidor público, perguntou onde ficava a sede do PROCON. E o PROCON tinha recentemente mudado, porque o PROCON ficava ali inicialmente na Cincinato Pinto, depois foi ali para a ladeira do Parque Gonçalves Ledo, e agora a sede do PROCON está aqui, próximo do Hospital Portugal Ramalho, aqui no Farol. E quando essa jovem soube que o PROCON havia se mudado para o Farol, essa mulher entrou em desespero, porque ela queria o serviço do PROCON e simplesmente essa informação de onde estava a sede do PROCON não tinha ficado clara. Com o guia de serviços, essa coisa simplifica. Principalmente o cidadão alagoano que está me ouvindo lá do interior, está nos ouvindo aqui, Elias, lá de Delmiro Gouveia, de Santana, lá do Sertão, do Agreste, que precisa de um serviço que só tem em Maceió. Qual a orientação? Acesse o guia de serviços. Obtenha as informações necessárias, saiba onde ir. Se você tiver com dúvida, o guia de serviços vai lhe dizer qual o telefone daquele local, qual o e-mail, de tal maneira que o cidadão ele não tenha que dar a chamada viagem perdida, sabe, Elias? E o ouvinte pode me perguntar, Tiago, mas só isso? Será que tudo isso já não podia ser automatizado via internet, via aplicativo? E aí eu respondo, esse é o primeiro grande passo. A gente tem que entender que o governo é um governo heterogêneo. A Secretaria da Fazenda tem um nível de modernidade maior, por exemplo, do que outras secretarias. Mas a proposta do Guia de Serviço, que é um compromisso do governador Renan Filho, é importante destacar, de modernizar os serviços à sociedade, é o quê? Você inicialmente dá padronização, uniformidade, acessibilidade, para a partir daí sim, com o cidadão sabendo como um serviço ele é ofertado, ele também possa exercer o seu papel de agente social, tanto cobrando melhorias,
sugerindo modernizações nesses serviços e, enfim, o objetivo é, como eu falei no início, Elias, simplificar e facilitar a vida do cidadão. E olha, não se restringe aos serviços ofertados pelo Estado de Alagoas, não. Nós temos a questão aqui da energia, por exemplo, que é ofertada aí, no caso alagoano, sob o ponto de vista federal. Isso. E aí nós temos sobre desligamento, transferência de titularidade, ligação nova, religação, todas essas informações. Água e saneamento, transporte, nós temos questões relacionadas ao poder público municipal também, Tiago. Boa pergunta, Elias. Em que pese o foco do guia de serviços ser os serviços públicos estaduais, como nós temos, através das centrais já, a oferta de alguns serviços da esfera federal e da esfera municipal e também de outros entes, a exemplo do SEBRAE, só para exemplificar, o guia também contemplará alguns serviços que vão além da esfera estadual. Agora, é importante destacar que para esta implantação, 2017-2018, o guia priorizará os serviços estaduais. Entretanto, Elias, é importante destacar que o governo do estado, através da Secretaria de Planejamento, está formalizando uma cooperação com a União, através do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, porque o Ministério do Planejamento vem desenvolvendo também o projeto do Portal de Serviços do Governo Federal, que tem uma proposta similar à nossa, com foco nos serviços federais. A proposta é que a gente possa, dentro dessa cooperação, compartilhar tecnologias, conhecimentos e que o Estado, seja em nível federal, estadual e até municipal, olhando um pouco no médio prazo, possa apresentar para o cidadão de forma integrada, de forma simplificada, Elias. De tal maneira que o cidadão ele consiga ver na prática o tão valioso princípio da eficiência que está na nossa Constituição. Agora, Tiago, o guia ele é voltado apenas para as questões relacionadas ao cidadão ou ele vai mais além? Ele vai mais além, Elias. Em que pese nós termos priorizado os serviços ao cidadão e também ao servidor público, até pela natureza do negócio da CEPLAG, que é a secretaria que está na coordenação, nós também iremos trazer serviços para as empresas e dentro do contexto das empresas, estamos também avaliando a possibilidade de trazer serviços segmentados. A exemplo do serviço para o produtor rural, considerando a vocação do estado de Alagoas, que aqui a agropecuária ainda é uma força do nosso estado. Serviços para o turista, considerando que Alagoas é um estado vocacionalmente voltado ao turismo. Enfim, são pontos de melhoria que nós estamos analisando no processo de implantação do guia, mas é como você falou, Elias, foco, como a gente está falando aqui, foco na simplicidade, seja para o cidadão, seja para o servidor, seja para a empresa, enfim, para todo aquele que precisa de um serviço do governo de Alagoas. Bom, a imagem que aparece é uma imagem muito limpa, de poucos ícones. Isso. E de uma variedade de cores e um tipo de escrita muito visível. Uhum. A ideia que eu tenho aqui acessando, mexendo, interagindo com o guia é de que é muito fácil. Os itens estão do lado esquerdo com os tipos de serviços. Exato. Se eu quero energia, eu tenho um ícone. Se eu quero água e saneamento, eu tenho outro. Se o meu assunto são relacionados a comércio e serviços, eu também tenho outro. Exato. Ícone. As licenças, o meio ambiente, a saúde, enfim. De onde surgiu essa ideia? Como é que é isso? Excelente pergunta. Como é pergunta, que é essa criação? Elias. Vamos lá. Esse guia ele veio, é importante destacar, de uma base científica, pesquisa científica, lemos vários artigos e projetos similares em nível internacional, nacional, como eu citei o caso do Ministério do Planejamento, e também de outros estados. Eu cito o projeto do Tudo Fácil Eletrônico, que é do estado do Rio Grande do Sul, que é um projeto muito destacado, o projeto Cidadão SP, do governo de São Paulo, dentre outros. E, Elias, você tocou no ponto-chave. Um projeto dessa natureza, ele tem exatamente que romper com aquele conceito, aquele entendimento que o acesso ao serviço público é complicado. A gente sabe que na prática ainda existem muitas complicações, mas a partir do momento que o governo do estado se apresenta na internet com essa simplicidade, essa é a proposta que nós também estamos buscando para que seja internalizado para dentro de todo o governo, para que o atendimento presencial, online,
ele seja tão simples como é no guia e tão simples como hoje é na Central Já. Como você falou da Central Já, hoje o cidadão ele consegue tirar o passaporte na Central Já do Maceió Shopping, consegue tirar o título de eleitor, ou seja, é uma Central Já que não para de crescer o atendimento. Por quê? Porque o cidadão ele busca simplicidade, ele não tem mais tempo a perder. É inadmissível que o cidadão perca a sua manhã, 4, 5 horas do dia para poder obter um serviço, Elias. Você tocou no ponto-chave, essa é a proposta, romper com o conceito que o serviço público é complicado. O serviço público tem que ser simples, até porque o cidadão paga muito caro por isso. Essa é uma situação bastante interessante, onde você pode acessar agora mesmo www.serviços, sem o cedilha, servicos.al.gov.br, e você vai ter muito. Mas olha, navega bastante, porque eu acredito que você em algum momento vai precisar disso aqui. E eu acho que com o passar, com a divulgação, com os acessos, as pessoas vão começar a diminuir filas onde elas não precisam sequer existir. Exato. E esse é um elemento também importante. Um Estado e um poder público que presta um serviço com eficiência, a segurança do que está sendo feito. Isso tudo que a gente está aqui é seguro, Tiago. Com certeza, Elias. Não é à toa que ao acessar cada serviço, o cidadão vai logo identificar a logomarca do órgão responsável. Ele tanto é responsável pelo serviço como pela procedência das informações. De tal maneira que o cidadão saiba que aí no guia de serviços ele encontra informação confiável e que o órgão vai atendê-lo. Isso é que é importante, Elias. Essa questão das filas que você falou, isso realmente está na pauta. É inadmissível que a gente ainda encontre determinados tipos de filas que não deveriam existir, certo? Em alguns serviços muito demandados, é até tolerável que você ainda encontre certo tipo de fila, como, por exemplo, quando a demanda social é muito maior do que a oferta. Mas já outros tipos de serviços que já poderiam estar muito mais modernizados, automatizados, essa questão da fila é uma coisa que fica relativamente inaceitável. E muitas vezes a fila, Elias, ela acontece porque o cidadão ele não sabe a informação necessária. Eu conversava com o superintendente da Central Já, Luciano Modesto, e ele me trazia que, em média, mais de metade dos atendimentos da Central Já são de pessoas que simplesmente buscam informação. Qual os documentos levar, qual a taxa a pagar, simplesmente isso. E, veja, mais de metade, isso é muito. Imagine que com o cidadão realmente utilizando o guia de serviços, e aí a imprensa tem um papel fundamental nessa disseminação, que a gente possa reduzir, pelo menos, não a totalidade, mas uns 80% desse custo que o cidadão tem de simplesmente ter que se dirigir a um órgão público somente para conseguir informação. A informação tem que estar disponível na internet. Imaginando aí, você que precisa de documentos, né? E agora há uma exigência de que até mesmo aqueles que são menores tenham uma identificação, tenham CPF, tenham RG, aqueles que estão já iniciando a sua vida laboral tenham uma carteira de trabalho. Muitas vezes você sai de casa e não tem a menor noção de que documentos levar para satisfazer aquilo que é demandado lá pelo órgão emissor desse documento. Agora não. Agora você vai entrar lá no serviços, sem o cedilha.al.gov.br e vai dizer, olha, eu quero a emissão da minha carteira de trabalho. Estou precisando, eu quero trabalhar. Mas o que é a carteira de trabalho? Isso vai estar lá. Quais são as etapas para a realização desse serviço? Tudo vai estar lá. Eu vou precisar de que documentos? Identidade, certidão de nascimento ou de casamento, se for casado, de CPF, de comprovante de residência. Tem alguns canais aqui também para que você possa acessar, como o portal do Ministério do Trabalho, ou daqui mesmo de Alagoas, trabalho.al.gov.br, da Secretaria. Onde é que é realizado isso? Eu tenho que ir para o Ministério do Trabalho para tirar, ou eu posso tirar, por exemplo, no Cine, e são muitos os que nós temos aqui. Nós temos no Farol, nós temos em Penedo, temos em São Miguel dos Campos, tem no Shopping Pátio, tem na Central Já do Maceió Shopping. Enfim, você fica não só sabendo o que você deve levar, como você fica sabendo também onde é que é mais perto você ir. E em determinados casos há a possibilidade, inclusive, de agendamento.
a possibilidade de agendamento, para que você não fique em fila, não perca tempo. Exatamente, Elias. A questão do agendamento já existe pontualmente em alguns serviços, mas está na nossa programação que o guia de serviço ele tem uma plataforma de agendamento integrada para que aqueles serviços que careçam do agendamento, ele pode também ser feito pelo guia. Isso ainda não está implementado, está previsto para a implantação do guia provavelmente para o ano que vem, mas como você bem pontuou, Elias, o cidadão ele agora dispõe de uma ferramenta de transparência, onde ele vai poder saber a maioria das informações que ele precisa para acessar aquele serviço, e como eu falei há pouco, não só isso, conhecendo como o governo oferta o serviço, ele também vai poder se manifestar pelos canais competentes, propondo melhorias, que eu acho que isso é o que a gente mais precisa, Elias. A gente não pode mais se conformar de que os serviços públicos sejam ofertados hoje como eram ofertados há 20, 30 anos atrás. O mundo mudou, a tecnologia mudou, o cidadão não aguenta mais pagar tanto imposto. Agora, e que tal que o cidadão também se torne um agente ativo para propor essas melhorias? E aí eu estou falando aqui agora para os professores de graduação que possam estimular seus alunos a fazerem pesquisas de graduação, de mestrado. Estou falando aqui com os empreendedores também de Alagoas, que possam enxergar nessa plataforma também oportunidades de novos serviços, de propostas, entendeu? Sempre com esse intuito de simplificar a vida do cidadão. A transparência, Elias, ela tem esse grande vantagem. Ela, além de fortalecer a ética, fortalecer a proximidade, ela também gera oportunidades, porque as pessoas passam a conhecer melhor como é que a máquina pública funciona, e a partir daí, ao entender, as pessoas também passam a terem um papel mais ativo do ponto de vista da melhoria, nesse caso, dos serviços públicos, que são serviços que interessam a todo mundo, como você muito bem pontuou no início da nossa conversa. Tiago, eu quero então aqui, antes de mais nada, parabenizar a todos que estão envolvidos no Guia de Serviços. É uma ferramenta que funciona, que dá resolução para boa parte daquilo que você está querendo e encaminha o resto. Aquilo que não pode ser resolvido, porque alguns documentos e alguns procedimentos que são exigidos, eles precisam de algumas certificações. Exatamente. Algumas exigências que vão para além do virtual. Esses a gente vai ter que fazer, mas você não vai sem informação nenhuma. Você vai abastecido das informações, esse é um elemento fundamental. Exatamente, Elias. A gente agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com os alagoanos. Acessem o Guia de Serviços, o www.serviçossemcedilha.al.gov.br e aproveitem essa nova ferramenta com esse foco aí, realmente em simplificar a vida do cidadão. Muito obrigado. Nós conversamos então aqui com o Tiago Ávila. Ele é o superintendente de produção da informação e do conhecimento da Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas.